Fala galera, vamos começar a fazer agora aqui a correção da lista de ótica, né? Pelos princípios de propagação da luz e espelho plano, tá? Então, ó, questão 1, ela fala o seguinte: ao olhar-se num espelho plano retangular, fixado no plano de uma parede vertical, um homem observa a imagem de sua face tangenciando as quatro bordas do espelho. Isto é, a imagem de sua face encontra-se ajustada ao tamanho do espelho. A seguir, o homem afasta-se perpendicularmente à parede numa certa velocidade em relação ao espelho, continuando a observar sua imagem. Nessas condições, pode-se afirmar que essa imagem... Então, vamos analisar o que está acontecendo, né? Vamos supor que aqui está a parede, tá? E o espelho ele está aqui. Tudo bem? O homem que está de frente para a parede, né? Ele vai ver, na primeira situação, né? O rosto dele tangenciando as bordas. Então a imagem que vai estar formando do rosto dele é aqui, ó. O topo do rosto dele vai estar no topo do espelho e o queixo dele, né, vai estar aqui na outra parte do espelho. Tudo bem? E aí essa pessoa, né, ela vai estar numa posição qualquer. Vamos fingir que está aqui, né? Pronto. Se essa pessoa se afastar perpendicularmente ao espelho, o que vai acontecer com a imagem aqui? Muitas pessoas acham que a imagem vai diminuir, né? Mas a imagem não vai diminuir, tudo bem? Por quê? Porque lembra que a imagem formada por um espelho plano é sempre virtual, direita e do mesmo tamanho que o objeto, né? Então, se o espelho ele tem, sei lá, 30 centímetros, né? E a cabeça da pessoa formou uma imagem aqui que formou 30 centímetros, não importa onde ela vai estar. O tamanho da imagem tem que ser o mesmo. Só que nós sabemos no senso comum, né, que quando uma pessoa ela se afasta do espelho, né, a imagem que ela está vendo parece que fica menor, não é isso? Mas por quê? Olha só. Imagina que você está analisando, né, um lápis. Vamos fingir que tem um lápis aqui. Aí está lá o lápis. Aí aqui está o olho. Vamos fingir que isso aqui é o olho. Tudo bem? Quando essa pessoa enxerga esse lápis nessa posição, os extremos do lápis, ó, eles vão estar formando uma determinada angulação, né? Se eu pegar esse mesmo lápis, tá, e afastar esse lápis agora, ó, de forma que fique do mesmo tamanho, né? O lápis não vai mudar de tamanho. Eu só afastei ele. O que vai acontecer? O ângulo de visão que a gente tem agora, ele muda, né? Ó. O ângulo que você vai ter aqui visual, ó, ele vai mudar. E aí, essa diferença de ângulo que nos dá a sensação de que a imagem do objeto diminuiu, né? Porque um objeto mais distante, ele parece que está menor, mas não necessariamente ele está menor, né? É uma das formas que a gente tem de analisar se uma coisa está perto ou se está longe, né? O nosso corpo tem essa característica. Ele analisa as coisas pelo ângulo visual que você vai ter também. Então, quando o cara se afasta, o que está acontecendo? É o ângulo visual que diminui, não é a imagem que diminuiu. Então, a resposta certa é a letra C, né? Continua ajustado ao tamanho do espelho, tal como visto pelo homem, né? Bom, questão 2. Ó, uma pessoa está a 3,5 metros de um espelho plano vertical, observando sua imagem. Em seguida, ela se aproxima até ficar 1 metro do espelho. Calcule quanto diminuiu a distância entre a pessoa e sua imagem. Então, olha só. Está aqui, né, o chão. Aí vamos botar aqui o espelho. Tá bom? Aí, vamos pegar a primeira situação. O camarada está a 3,5 metros. Ele está aqui. Tá? Ele está a essa distância aqui, ó, de 3,5 metros. Nessa situação, né, vamos botar aqui o lado de trás do espelho, né? Vai ter uma imagem. Esse aqui é o objeto. E a imagem vai estar quanto? Aos mesmos 3,5 metros do espelho, né? Então, ó, aqui vai estar a imagem. Era para ser do mesmo tamanho. Ficou um pouquinho maior, mas não tem problema não. E aí o que aconteceu? Esse camarada, ele se aproxima até ficar 1 metro do espelho, né? Então, ó, a nova situação. Aqui vai estar o objeto e aqui vai estar, ó, 1 metro. Nessa nova situação, o que aconteceu? A imagem, ela tem que ter a mesma distância do espelho que o objeto. Então, a imagem vai estar o quê? A 1 metro também, né?
e aqui vai estar, ó, a imagem. Correto? Só que a pergunta ela é meio maldosa, né? Ele não quer saber qual é a distância que o cara se aproximou, né? Que ele se aproximou 2,5 metros do espelho. Ele quer saber em relação à imagem. Então, ó, qual era a distância que tinha do cara até a sua imagem no início? Era de 7 metros, né? Que é 3,5 até o espelho, mais 3,5. E depois ele se aproximou, ficou com qual distância em relação à sua imagem? 2 metros, né? Então ele se aproximou quanto da imagem que se formou no espelho? Ele se aproximou 5 metros, correto? Tem que tomar cuidado com isso. Então a resposta certa, ó, letra B, né? E aí é importante a gente reparar o seguinte, ó. Se esse cara, né, ele andou, presta atenção, se esse cara andou isso daqui, ó, em 1 segundo, né, ele andou quanto? Ele andou 2,5 metros. Então a velocidade dele em relação ao espelho foi o quê? 2,5 metros por segundo, né? Se ele andou esses 2,5 metros em 1 segundo, essa é a velocidade dele em relação ao espelho. Mas a pergunta também pode fazer assim, ó, qual é a velocidade dele em relação à imagem, né? Porque a imagem dele, ela vai ter andado quanto? 2,5 metros também no mesmo segundo. Então, a imagem dele em relação ao espelho também é 2,5 metros por segundo. Só que ele em relação à sua imagem, ele andou quanto? 5 metros em 1 segundo. Né? Então é por isso que é importante a gente lembrar, né, que a velocidade relativa do objeto à sua imagem no espelho plano é sempre o dobro da velocidade do objeto em relação ao espelho, tá? Então vamos lá. Questão 3. Ó. A filha consegue ver-se de pé por inteiro no espelho plano do quarto da mãe. O espelho mantido na vertical mede 140 centímetros de altura e sua base dista 70 centímetros do chão. A mãe, então, move-se o espelho 20 centímetros em direção à filha. A menor distância entre os olhos da menina e o chão, que lhe permite ver-se por inteiro, e o quanto a imagem se aproximou da menina após o deslocamento do espelho, são respectivamente... Então, olha só. Aqui está o espelho, ó. Vou botar aqui o chão. Aqui está a base de 70 centímetros. E aqui vai estar o espelho. Tudo bem? Vamos pegar uma situação aqui, né? Que a menina esteja aqui, ó. Vou botar aqui. O que vai acontecer? Para essa menina se ver por completo no espelho, né? A imagem dela tem que estar sendo formada aqui, né? No campo visual do espelho. Então, olha só. A luz, né? Ela vai bater na pessoa, na menina, e vai refletir em direção ao espelho, que vai refletir de volta no espelho em direção ao olho da menina. Então aqui, ó, tá o olho da menina. Tá bom? Então, olha só, o raio de luz que bate aqui na cabeça dela tem que vir para o espelho, né? Por exemplo, bater um raio de luz aqui e refletir para o espelho, né? Então vamos botar aqui o raio de luz, ó. Se o raio de luz vier assim, ele volta pelo mesmo caminho. Vamos supor que está fazendo uma incidência perpendicular aqui, né? E vai bater no olho dela. Então esse ponto ela consegue se ver porque está, ó, no espelho. Agora, imagina um raio de luz que está vindo assim, ó, né? E bate aqui. Quando ele vai refletir, tem as leis de reflexão, né? O ângulo, né, incidente tem que ser igual ao ângulo refletido. E vai acontecer isso aqui. Esses dois ângulos têm que ser iguais. Ela não enxerga esse raio de luz porque ele tem que bater onde? No olho dela, senão ela não vai enxergar. Não é? Então a questão está brincando com isso. Tudo bem? E aí você repara o seguinte, ó. Como é que você faz para um raio de luz vindo aqui, bater no espelho e vir em direção ao olho da menina? Né? Vamos desenhar essa situação, ó. Vamos lá. Vou botar a base aqui, né? E o espelho. Vamos lá. O pé da menina vai ficar no chão, com certeza, né? O pé da menina vai ter que estar aqui. E para conseguir chegar no olho dela, olha só. Se eu pegar outro raio de luz aqui, ó. Vamos pegar um raio de luz que venha para cá, para cima, ó. É mais fácil ou mais difícil dela ver? É bem mais difícil. Porque o ângulo que você vai ter aqui, ó, é maior ainda do que o ângulo que você tem aqui embaixo. Então, é mais difícil de ver.
Então, para ela se enxergar, tem que estar batendo, ó, no início do espelho, tá? Então, vamos botar para cá. Então, ó, ele vai refletir. Vamos formar aqui o ângulo, né? Pra gente ter uma noção. Formar aqui o ângulo. E aí, ele vai ter que refletir, ó, formando esse mesmo ângulo, né? Pelas leis da reflexão. Tudo bem? Então, ó, esse ângulo igual a esse. Ele quer saber qual é a menor altura que tem que estar os olhos da menina, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos botar a menina aqui. Ó. E aqui. Aqui está o olho da menina, né? Porque assim, ó, a menor altura que ela tem que estar é essa, né? Se ela tiver uma altura maior, ela também enxerga, né? Porque um raio de luz que vier um pouquinho mais para cima vai bater no olho dela. Tudo bem? Só que o que você vai reparar nessa situação aqui, ó? Você vai ter, ó, essa reta auxiliar aqui, né? Normal a superfície, dividindo esse triângulo grandão em dois, né? Você vai ter aqui, ó, uma distância D1 e uma distância D2. Só que você vai reparar que esses dois triângulos aqui, ó, eles são idênticos praticamente, né? Que esse ângulo é igual a esse. Isso aqui é 90 graus, isso aqui é 90 graus, né? Então, o que você vai ter aí? Uma proporção de triângulos semelhantes, né? Só que acontece que a altura deles, ó, é igual, né? Botando eles para cima, virando ele, né? Então, se a altura deles é igual, a base tem que ser igual também. Então, você pode falar que D1 é igual a D2. E, além disso, ó, a questão fala que essa distância aqui é de 70 centímetros. Então, D2 vale 70 centímetros, né? Então, D1 também tem que valer. Ou seja, o que você pode falar aí? Você pode falar que essa menina tem que estar com o olho exatamente a essa distância, né, do chão. Essa distância D1 mais D2. E como ambos valem 70 centímetros, a resposta é o quê? 140 centímetros, né? A primeira. A segunda resposta é o quê? Qual foi, né, o quanto que a imagem se aproximou da menina após o deslocamento do espelho? A questão falou, ó, que pegou o espelho e aproximou 20 centímetros, né, da menina. Então, olha o que está acontecendo. Vamos lá. O desenho aqui é mais simples, né? Ó, aqui estava o espelho antes, aqui estava a cabeça da menina, né? Aí, ó, o que aconteceu? A imagem, né, que você vai ter se formando, ela vai estar aqui. Se essa distância é D, essa distância é D. Se eu pego o espelho e aproximo ele para cá, né, o que vai acontecer? Ó, a nova imagem formada, né, vai ser essa distância x aqui, ó, né? Vai estar aqui, ó, distância x, a imagem vai estar aqui. Ela se aproximou quanto? Né, ó, a imagem se aproximou isso aqui tudo. Tudo bem? Agora, olha só. Se você reparar, essa distância que eu vou ter aqui, né, se aproximando, o que vai acontecer? Ó? Ela vai ser aproximada ao espelho da pessoa, né? Só que além disso, a distância da imagem em relação ao espelho vai diminuir a mesma coisa. Correto? Então você pode pensar de duas formas aqui para responder essa pergunta, essa primeira parte, né? Primeiro, essa distância aqui toda, ela varia D, né? Agora passou a valer quanto? Né? Agora passou a valer apenas x. Não é isso? Só que a gente também sabe que essa distância D, né, ela vai valer D menos x. Né? Essa parte aqui, ó, ela vai valer D menos x. Tudo bem? Para não confundir, ó, esse x aqui é diferente. Tá? Tá um pouquinho além. Tudo bem? Então, quando você pega essa distância que você vai ter aqui, ó, toda, né, que diminuiu, que aproximou, vai ser, ó, D menos x. Só que a imagem também passou a ter uma distância de D menos x, não é? Então, qual é a distância que você vai ter, ó, da cabeça da menina até a sua nova imagem? É D menos x mais a distância do outro lado, que é D menos x. Então, você vai ter, ó, isso aqui duas vezes, né? Aí isso aqui vai dar 2D menos 2x. Qual era a distância antes? Da menina até a sua imagem? Era D com D. Era 2D, né? Então, antes a distância era 2D. Agora passou a ser o quê? Passou a ser, ó, 2D menos 2x. Então, se aproximou quanto? 2x. Só que x foi quanto se aproximou. Não foi 20 centímetros? Então, ela se aproximou o dobro de 20 centímetros, que foi 40 centímetros, né? Mas, de forma teórica, você já sabe que se você aproxima um espelho de você 20 centímetros, né,
a sua imagem vai se aproximar ao dobro. Né? Lembra da questão da velocidade relativa que a gente viu aqui? É justamente isso. Então a resposta certa é a letra A. Ok? Vamos para a próxima. Questão 4. Vamos lá. Ó, a questão 4 ela fala o seguinte. Na figura a seguir, F é uma fonte de luz extensa e A um anteparo opaco. Pode-se afirmar que 1, 2, 3 são respectivamente regiões de... Então, olha só. Você tem aqui a fonte extensa. Né? E aí aqui vai ter um anteparo. Esse anteparo, ele é opaco, ou seja, a luz não passa por ele. Né? A luz só passa por meios transparentes e translúcidos. Olha, aí aqui vai ter o chão. Né? Aí o que você faz? Geralmente quando a gente vai falar de penumbra, a gente pega os extremos. Né? Vamos pegar os extremos aqui. Ó. O raio de luz que sai daqui, para ele conseguir chegar do outro lado, ó, ele tem que passar pela essa extremidade aqui. Né? Qualquer raio de luz, né, que venha daqui para a direita, consegue chegar aqui no chão. Né? Agora, para a esquerda, se o raio de luz bater aqui, por exemplo, ele não atravessa, então não chega aqui do outro lado. Mas em compensação, ó, ele pode passar por aqui. Né? Então, os raios de luz que vêm desse ponto, ele só consegue chegar aqui no chão, né, se eles passarem antes desse ponto aqui à esquerda, né, ou depois desse ponto aqui à direita. Pensando a mesma coisa do outro lado, né, o raio de luz que vem por aqui, ó, ele só consegue chegar aqui no chão se passar desse ponto para a esquerda ou, né, vindo para cá assim, desse ponto para a direita. Tudo bem? E aí você tem as situações aqui, ó, 1, 2 e 3. Tudo bem? Bom, o que é a sombra? Né? A sombra, ou também conhecida como umbra, é uma região que nenhum raio de luz vai chegar, né? Porque está sendo impedida por um anteparo. Aí você pensa o seguinte, ó, essa região 2 aqui, ó, pega um ponto aqui. Tem como o raio de luz chegar aqui, nesse ponto aqui, vindo dessa fonte? Não tem como. Porque se você ligar com uma linha reta, né, porque a luz se propaga em linha reta, com qualquer ponto dessa fonte, ó, ela bate no anteparo. Então é impossível. Nenhum raio de luz consegue, né, chegar nesse pontinho aqui dessa fonte luminosa. Não tem como. Então essa região 2 aqui, ó, você pode pegar qualquer ponto dela, tá? Dessa região 2. Nenhum ponto dessa região 2 você consegue traçar uma reta que vá desse ponto até a fonte luminosa sem passar pelo objeto opaco. Então essa aqui é uma região de sombra ou umbra, tá? Tá caindo em desuso, mas também é conhecido como sombra. Agora, e aquela outra parte ali, né? Ó, vamos pegar essa parte aqui, ó. Se eu pegar uma reta desse ponto aqui, eu consigo traçar até a fonte? Consigo, né? Olha só, se eu traçar aqui, ó, desse ponto até a fonte, consegue. Mas tem alguns pontos da fonte que não consegue, ó. Vai bater ali, ó. Tá vendo que passa pelo objeto opaco alguns pontos? Então, alguns raios de luz, quando batem nesse objeto opaco aqui, não conseguem chegar aqui. Então, essa região aqui, 1, ó, ela consegue receber alguns raios luminosos da fonte, mas não são todos. Então, o 1, e se você pensar o 3 também, são regiões de penumbra. Tudo bem? A diferença é essa. A penumbra, alguns raios de luz conseguem chegar. A umbra ou a sombra, nenhum. Ok? Então a resposta certa é a letra C. Né, ó, penumbra, sombra e penumbra. Tá? Próximo. Ó, questão 5. Vamos lá. Questão 5 fala o quê? Ó? Para determinar a altura H, uma fonte de luz pontual está no chão. Aliás, o quê? Uma fonte de luz pontual está do chão, plana e horizontal. Acho que era para ser no chão, né? Mas enfim, vamos continuar. Foi realizada a seguinte experiência. Colocou-se um lápis de 0,10 metros perpendicularmente sobre o chão, em duas posições distintas, em P e depois em Q. A posição P está exatamente na vertical que passa
pela fonte e nesta posição não há formação de sombra do lápis, como ilustra esquematicamente a figura. Na posição Q, a sombra do lápis tem um comprimento 49 vezes menor que a distância entre P e Q. A altura H é aproximadamente igual a... Então, olha só, aqui está a fonte luminosa e você bota o lápis inicialmente aqui, né, na posição P. Depois você bota o lápis aqui, na posição Q. A questão fala que na posição P não há formação de imagens. Então, de sombra. Então, ó, ele está exatamente embaixo, né? Isso aqui é perpendicular. Quando coloca na posição Q, a sombra formada, né, ela é um valor 49 vezes menor que de P até Q. Então você pode falar o seguinte, ó, essa sombra formada aqui é x. Essa distância aqui é 49x. E aí você repara que você vai ter uma semelhança de triângulo aqui, ó. Esse ângulo, ele é do triângulo maior e do triângulo menor. Só que aqui é 90 graus, e aqui faz 90 graus também, né? Então você pode falar também que esse ângulo aqui é igual a esse, né? Ou seja, dois triângulos semelhantes. Você pode fazer aquela relação de proporção entre base e altura, né? Então olha só, a altura que você vai ter do triângulo grandão é H. A base dele é desse ponto até esse. Então é 49 mais 1, 50x. Nesse camarada aqui é o tamanho do lápis, que é 0,1 metros, né? E aí a base dele é quanto? X. É só você resolver aqui, ó. Pode cortar o x, né? Aqui vai ficar 1 e multiplica cruzado. Aí você vai ter quanto aqui, ó? H vezes 1, H. 50 vezes 0,1, 5, né? Então, a altura dessa fonte, né, em relação ao chão, vai ser de 5 metros. Resposta certa, letra E. Tranquilo? Questão 6, né? Questão 6 ela fala sobre câmera escura, pelo que estou vendo aqui no desenho. Olha só. No mundo artístico, as antigas câmeras escuras voltaram à moda, né? Uma câmera escura é uma caixa fechada de paredes opacas que possui um orifício em uma de suas faces. Na face oposta a do orifício fica preso um filme fotográfico onde se formam as imagens dos objetos localizados no exterior da caixa, como mostra a figura. Supondo que o objeto de 3 metros de altura esteja a uma distância de 5 metros do orifício e que a distância entre as faces seja de 6 centímetros, calcule a altura H, né, da imagem. Então olha só, vou fazer o desenho aqui, ó. Aqui está a câmera escura, tá bom? Aqui está o orifício. Quando eu coloco o objeto aqui, né, um raio de luz que sai daqui de baixo, ele vai passar, ele vai passar aqui pela câmera, pelo orifício da câmera e vai entrar, né? Ele vai bater aqui. Um que vai lá de cima, ele vem para cá e vai bater lá embaixo, né? E aí a gente repara, primeiro, os raios de luz eles vão se inverter. Então, se você tinha um ponto aqui em cima do desenho, ele vai ficar embaixo, né? A imagem formada numa câmera escura é invertida, né? E esse tamanho aqui é de 3 metros. Essa distância aqui, né, é de 5 metros. Aí aqui, ó, vai se formar uma imagem, né, que ele chamou de H. E essa distância aqui é de 6 centímetros, né? Só que você vai reparar que esse ponto aqui, ó, ele é oposto pelo vértice, né? Então esses ângulos têm a mesma medida, né? E aí, ó, vertical, vertical, né? Ou seja, esse ângulo, ele é alterno interno desse. Tem a mesma medida, né? Aqui, ó, mesma coisa, alterno interno desse. Então são ângulos semelhantes, quer dizer, são triângulos semelhantes que você vai ter. Só que aí a base é essa, a base é essa. Essa aqui é a altura, essa aqui é a altura. Então olha só, a base está para a base, né? Então você pode botar base para altura, né? Então olha só, vou botar assim, ó, base e altura, ó. 3 por 5 igual. Aí agora a base pela altura. H por 6. Pô, mas não está com a mesma unidade. Então bota a mesma unidade que tu vai ver o que acontece, olha só. Vamos botar tudo em centímetro? Aqui está centímetro, né? Então, ó, 300 centímetros, né? 3 metros. 500 centímetros, né? 5 metros. Aqui você repara que corta, né? Vai voltar a ser 3 sobre 5. Né? Não tem problema, porque desde que aqui tem a mesma unidade, aqui tem a mesma unidade, não tem problema, tá? Então, olha só. Multiplicar cruzado, né? Aí você vai ter H
né, que multiplica 5, igual a 3 vezes 6, 18. Então, H vai ser 18 dividido por 5, que dá 3,6. Qual unidade que a gente está usando? A gente está usando, né, aqui, centímetro. Então, ó, 3,6 centímetros. Tudo bem? Resposta certa, letra D. E aí a gente tem mais 3 questões, né? E essas 3 questões, elas são questões teóricas, né? Então vamos lá. Questão 7. Ó, se um feixe constituído de raios luminosos paralelos entre si incide sobre uma superfície opaca e não polida, como mostra a figura a seguir, né? Podemos afirmar que, então, olha só, eu vou deixar bem enfatizado que ela não é lisa, tá? Aí o primeiro raio de luz ele bateu aqui, um segundo aqui, um terceiro aqui. Esses 3 aqui são paralelos entre si, né? Só que aí quando ele vai refletir, né, o ângulo que ele faz de reflexão tem que ser igual ao ângulo incidente. E como é que a gente calcula um ângulo incidente? Traça uma reta normal à superfície no ponto que ele tocou. Só que se você fizer a mesma coisa aqui, ó, você vai reparar que a angulação é diferente. Aqui, mesma coisa. Você vai reparar que a angulação é diferente. Então, olha só. Pega os raios que estão sendo refletidos aqui, ó. Você vai ter esse e esse. Eles são paralelos? Não. Por quê? Porque a superfície não é plana. Se ela fosse plana, a normal estaria no mesmo ponto, né? E aí você teria, né, os refletidos sempre paralelos entre si. Que não é o caso. Tudo bem? Então, eles não vão ter uma reflexão paralela, né? Letra A. Se a superfície é metálica, o feixe refletido é paralelo? Não. Não depende da substância que forma, né, essa superfície. Depende se ela está lisa ou não. B. Sendo a superfície não polida, os raios refletidos não são paralelos entre si. Tá certo. Né? Letra B. Não tem nada errado aqui. C. A superfície opaca não tem reflexão? Não. A superfície opaca pode ter reflexão, né? O que não pode ter é a luz passar, né? Por exemplo, um espelho. Um espelho, ele é opaco, né? Você não consegue ver uma pessoa através de um espelho, né? Então, você sabe que o espelho em si tem alguma parte dele que é opaca, né? Mas ele consegue refletir. Letra D. Sendo a superfície não polida, não haverá feixe refletido. Não. Não polido não fala se vai refletir ou não, né? Não polido quer dizer apenas que ele é irregular. Se a superfície tiver grande poder refletor, os raios luminosos e refletidos serão paralelos? Não, né? Depende se está polido ou não. Questão 8. Vamos lá. Vou botar aqui do lado. Questão 8. Durante o eclipse solar, um observador... Letra A. No cone de sombra vem eclipse parcial, né? Então vamos lá. Você tem aqui a Terra, aqui está a Lua, aqui está o Sol, né? Aí você vai ter uma situação tipo dessa daqui. Penumbra, sombra e penumbra, né? Aí vamos desenhar aqui, ó. Aqui, aqui. Aí vamos botar para cá assim, ó. Aqui e aqui, né? Aqui, ó, é penumbra. Vou botar aqui, ó. 1, 2, 3. 1 e 3 é penumbra, né? Como é que o cara que está aqui, ó, na 2, vai ver o Sol? Ele não vê, porque ele está na região de sombra, né? Então, o cara que está no 2, que seria aqui mais ou menos, ó, ele não vê nada da fonte. Então, o cara que está no 2 vê um eclipse total. O cara que está no 1 e no 3 está na penumbra. Então, ele vai ver o quê? Um eclipse parcial. Se ele estiver olhando para o Sol, né, ele vai ver isso daqui, ó. Aqui está o Sol. Ele vai ver, né, se ele tiver na região de penumbra, alguma coisa tipo isso aqui, ó. Ele consegue ver essa parte vermelha. Mas essa parte preta aqui ele não vai conseguir ver porque a Lua vai estar na frente, né? É o eclipse parcial. Tudo bem? Então, ó, letra A. No cone de sombra vê o eclipse parcial? Não, ele vê o eclipse total. Na região de penumbra vê o eclipse total? Não, ele vê o eclipse parcial, né? Aí, olhando todas as alternativas aí, você vê logo a última, né? Ó. Na região plenamente iluminada, não vê o eclipse total. Sim, pô. Na região iluminada, por exemplo aqui, uma pessoa aqui, um astronauta aqui, ele consegue ver o Sol inteiro, porque não tem a Lua na frente dele, né? Basicamente é isso, né? Se ele está numa região
completamente iluminada é porque não tem nenhum raio de luz batendo na Lua. Não é porque a Lua é um objeto opaco. Então, resposta certa, a letra E. Tá? E para finalizar essa parte introdutória, 9. Ó, uma fonte luminosa projeta a luz sobre as paredes de uma sala. Um pilar intercepta parte dessa luz. A penumbra que se observa é devida, letra A, ó, ao fato de não ser pontual a fonte luminosa. Perfeito, né? Para você ter penumbra, a iluminação tem que ser feita por uma fonte extensa, né? Porque o que é a penumbra? Uma parte da luz não chega, né? Mas se a fonte for pontual, ela só manda a luz de um lugar, né? Basicamente. E aí, a luz que vem desse lugar ou chega ou não chega. Não tem como uma parte da luz desse lugar chegar e outra parte não chegar, porque está vindo do mesmo lugar, né? Uma fonte pontual, eu quero um ponto. Tudo bem? Então, resposta certa, letra A. Ok?